E vou pedir para você abrir sua Bíblia num trecho que fala justamente da oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou em Mateus, no capítulo 6, está nos outros evangelhos também, mas em Mateus, no capítulo 6, é Mateus 6, ficou meio apagado aqui, acabou a tinta da minha impressora ontem, quando eu estava imprimindo, mas eu falei, não, tem que dar, deu para imprimir Mateus 6, né? Mateus 6. Nós vamos ler a partir do versículo 5, apesar de que o Senhor ministrou especificamente em torno de um versículo, mas nós vamos ler a partir do versículo 5. Jesus disse assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de glória, louvor e majestade, Deus soberano e grandioso, Deus de infinita graça, misericórdia, nós te adoramos, Senhor, nesta noite, nos curvamos diante da tua majestade, declarando que tu és rei e que tu reinas sobre todas as coisas. Neste momento, Senhor, diante da tua palavra, pedimos que o Senhor faça com que o teu Espírito ministre através de nós e revele, nos dê a interpretação correta da tua palavra, nos dê a interpretação daquilo que o Senhor tem para cada um nessa noite, Deus. Como já foi orado aqui no louvor, que não seja uma motivação humana a querer influenciar as pessoas, mas que seja a unção do teu Espírito. Eu estendo essa oração também ao período da palavra, Senhor, que seja a unção do teu Espírito, através da tua palavra, a transformar vidas. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos dê uma palavra profética, que o Senhor renove o nosso vigor, o nosso ânimo e a nossa esperança, como já foi dito aqui, Senhor. Toma cada vida, cuida de cada um, Senhor. Tu conheces o profundo de cada coração, tu conheces o profundo, tu sabes, conheces as nossas dores, as nossas dificuldades, os nossos medos, os nossos temores, mas o Senhor diz que Ele é contigo, que você descanse e confie nele, porque Ele é contigo. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Deus, a ministração da tua palavra, é assim que oramos e te agradecemos. Amém. Amém? Nós lemos o ensinamento que Jesus deu acerca da oração, mas o que Deus ministrou no meu coração está no versículo 10, quando Jesus disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim como ela é na terra, assim como ela é feita nos céus. Nós vemos que a pregação acerca do reino de Deus, o reino de Deus era a base da pregação de Jesus. Vemos que quando Jesus começou a pregar, diz que ele começou a pregar
acerca do reino de Deus, dizendo arrependam-se porque o reino de Deus está próximo, dando seguimento à pregação de João Batista. E nós vemos muitas coisas, Jesus falando, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus é como um tesouro escondido, né? O reino de Deus é como o fermento que a mulher coloca numa massa, né? Então, nós vemos que a base do ministério de Jesus, da pregação de Jesus, era o reino de Deus. E Deus falou ao meu coração, né, quando eu estava orando acerca da palavra, hoje Deus me fez lembrar, quando Jesus começou a pregar, pregou sobre o reino de Deus. Falei, Senhor, então eu vou pregar igual o Senhor. Então vai ser sobre o reino. Aí eu entendi que a mensagem era sobre o reino de Deus. Nós vemos que também há uma diferença entre a pregação de João Batista acerca do reino de Deus da pregação de Jesus. Eu trouxe até uma outra pregação que eu já fiz há muito tempo, porque como acabou a tinta da impressora, então eu não pude incluir. Eu falei, não, então eu vou levar aqui e dou uma olhada. Espero que não me confunda, né? A pregação de hoje é essa, mas como que se diz, a fonte, né? Que eu achei muito enriquecedor, né? Que a grande expectativa da nação judaica na época era o reino de Deus, porque eles esperavam que um reino vinha para libertá-los do poder dos romanos. Ou seja, o reino vinha trazer libertação. Só que Jesus falou, meu reino não é deste mundo. Ou seja, na expectativa profética do Antigo Testamento, Deus iria intervir na história e ia libertar o povo do jugo romano e eles iam viver felizes para sempre. Era isso que eles esperavam, né? E nós vemos aqui também que João Batista, quando ele começou a pregar, né, ele anunciava um julgamento que estava por vir, uma realidade que estava por vir. Ele dizia, arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. E ele também apontava para outro que viria após ele. Ele dizia, outro de quem eu não sou digno nem de desatar as sandálias, correias das sandálias. Ou seja, a pregação de João Batista sobre o reino de Deus anunciava um julgamento divino, um julgamento, uma realidade que ainda iria acontecer e também apontava para Jesus. A pregação de Jesus difere em dois aspectos da pregação de João Batista, apesar de que quando João Batista foi preso, Jesus continuou a pregação. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Mas nós vemos que na pregação de Jesus sobre o reino de Deus, apesar de conter um anúncio do julgamento divino, que Deus iria julgar, né, o mundo, havia embutido um convite para a salvação, o que não havia na pregação de João Batista. Havia um significado salvador dentro do anúncio de Jesus. E outra coisa, em vez de, como João Batista apontava para alguém que vinha depois dele, em Jesus Cristo ele anunciava o reino como se o reino já se fizera presente, manifestado na sua própria pessoa. Ou seja, nele, em Jesus, o grande futuro se torna o nosso presente. Então, Jesus ele começou, depois ele falava assim, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está próximo, né? Então nós vamos fazer algumas considerações, lembrar de alguns textos, para que a gente entenda, né, o que é o reino de Deus. Nós vemos aqui em Hebreus, no capítulo 1, já no início dos versículos 1 a 2, diz assim, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Havia um julgamento que Deus já anunciava, Deus falava através dos profetas que ele levantava. Então aquele profeta entregava a mensagem. Nós vemos o profeta Isaías, Jeremias. O profeta Isaías, ele
ele profetizava para a área nobre, ele profetizava nos palácios, tudo. Jeremias era um profeta que Deus falou, você vai pregar e eles não vão te ouvir, mas você vai anunciar a mensagem. Então nós vemos que Deus falou aos nossos antepassados de várias maneiras por meio dos profetas, mas nos nossos dias ele nos falou por meio do Filho, a própria vida dele. E Jesus foi por toda a Galileia, como eu falei aqui no início, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então nós vemos que há uma ligação, né, de anunciar as boas novas do reino e curar as enfermidades e os males. Nós vamos ver que tem uma ligação. O que é reino, né? O que é o reino de Deus? Nós entendemos que o reino de Deus é a manifestação real da soberania de Deus. É Deus se manifestando com a sua soberania de uma forma real na vida das pessoas. E isso nós entendemos que foi através de Jesus. Através de Jesus, Deus manifestou a soberania dele. Jesus, quando pisou nessa terra, ele começou a destruir, ele se manifestou para destruir as obras do mal. É o que diz lá em João, na carta, eu estou usando as duas mensagens, é bom, né? Porque aí Deus revela as surpresas, né? Em 1 João, no capítulo 3, versículo 8, Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, né? E nós vemos que, diz o texto também, que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus, no qual temos a remissão dos pecados, a redenção dos pecados. Ou seja, todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para que a gente tenha vida e recebe, eu reconheço o teu sacrifício por mim, eu aceito o teu sacrifício na minha vida. Eu sou liberta do reino das trevas e transportada para o reino do Filho do amor de Deus, para o reino da luz, para o reino do Senhor. Mas será que os males do reino das trevas, às vezes, não influenciam a minha vida? Eu não estou mais, mas será que os males do reino das trevas não domina mais, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós, mas será que nós, às vezes, não somos influenciados pelos males do reino das trevas, né? E a palavra diz que nós não devemos nos conformar, assumir a mesma forma deste mundo, mas renovar o nosso entendimento, né? Para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos que encontrar o reino de Deus dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, que envolve os nossos sentimentos. E nós temos que entender que Jesus se manifestou para destruir as obras do mal, os males do reino das trevas. Não vamos aqui... Às vezes a gente coloca enfermidades, doenças, como se todas as pessoas que ficassem doentes tivessem ligação, não, porque não tem fé. Não, não é isso. Algumas enfermidades são para que a glória de Deus se manifeste, como ele mesmo falou acerca de Lázaro. Nós sabemos também que o nosso corpo está sujeito a decomposição, deterioração. Quando nós ressuscitarmos, assim como Jesus nós seremos. Quando aquilo que é mortal for revestido da imortalidade. É o que vai acontecer, mas por enquanto nós estamos sujeitos à nossa alimentação às vezes errada, estamos expostos ou seja, mas Jesus, ele saía pregando as boas novas do reino e curando toda sorte de enfermidades, doenças, expulsando demônios. Tem um trecho que é interessante quando os fariseus
falam, Jesus estava expulsando demônios, os fariseus falam, ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios. Ele invoca o príncipe dos demônios e expulsa os demônios. Então, Jesus diz assim, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então o reino de Deus chegou até vocês. Ou seja, Jesus, ele botou o pé nesta terra, ele entrou na casa do valente para destruir as obras do mal, para libertar dos males das trevas aqueles que foram libertos do reino das trevas e às vezes continuam com jugo. Jesus, ele se manifestou para que a gente fosse livre no nosso interior também, não apenas, não desmerecendo, né, mas não apenas para a salvação na vida eterna, mas que a gente tenha vida e vida com abundância, para que nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder e poder, no meio da dificuldade, declarar que Ele é Deus, poder se alegrar quando as coisas às vezes estão difíceis, você se surpreender com a força que emana do teu interior no meio da tua dificuldade. Que você possa dizer, o Senhor me fez prosperar na terra em que tenho sofrido. Né? O nome Efraim significa isso. O Senhor me fez prosperar na terra em que tenho sofrido, na terra da minha aflição. É um dos filhos de José, que se chama Efraim. E o que Deus fala acerca de Efraim? Deus diz que ama, né, Efraim, ou seja, podemos entender que Deus se agrada daqueles que em meio à dificuldade eles não entregam os pontos, não desistem, porque se Jesus tivesse desistido, a humanidade estaria perdida. E que a gente faça valer a pena, né, aquele sacrifício todo na cruz do Calvário. Né? Então nós vemos que Deus, ele falou que o reino de Deus é chegado através de Jesus. Fazendo apenas um parêntese, eu vou fazer um parêntese bem rápido, porque esses meus parênteses às vezes atrapalham, né? Esqueci de orar pedindo a Deus para eu não ultrapassar o tempo, né? Porque às vezes, né? Mas o Senhor, ele é fiel. Eu li um livro chamado 1808, que fala da vinda da família real para o Brasil, muito interessante, né? E algo me chamou a atenção, que eu até coloquei umas observações aqui, é que quando a família real, vinda com o príncipe regente, Dom João VI, quando eles vieram de Portugal para o Brasil, veio gente à beça. Vieram, além da família real, 276 fidalgos, ou seja, homens ricos, né, pessoas nobres, vieram 2.000 funcionários reais, 700 padres, 500 advogados, 200 praticantes de medicina e entre 4.000 a 5.000 militares. Um dos padres recebia um salário fixo anual de 250 mil réis, o equivalente hoje a 14 mil reais, só para confessar a rainha. Era uma corte, desde aquela época. Ali naquela parte da cidade, ali perto da Praça 15, tem umas casas que na época foram desapropriadas para essas pessoas todas morarem. Porque o Dom João VI ficou hospedado num lugar, a rainha em outro. Olha, era uma corte, como dizia, perdulária. Era uma que esbanjava o dinheiro, o erário do Rio de Janeiro. Eles entraram, eles sustentavam todas essas pessoas. Esse reino sustentava todas essas pessoas. E quando, depois de 13 anos, quando eles voltam para Portugal, e depois acho que é o Dom Pedro, sempre esqueceu o primeiro ou o segundo, que proclama a independência, às vésperas da independência, o Brasil estava à míngua em termos financeiros. Por quê? Por causa de um reino que achava que as pessoas tinham que ser sustentadas. Fazendo um paralelo, né, com o reino de Deus, nós vemos que o reino de Deus, o domínio, né, que Deus dará, né, quem é que vai reinar sobre a terra? Os mansos. Os mansos e os humildes, esses herdarão a terra. São esses que não apenas frequentarão o palácio real
do Senhor, mas que julgarão até os anjos. Né? Então, nós vemos, fazendo um paralelo com isso, nós vemos que o reino de Deus, ele anda na contramão do reino humano, do reino deste mundo. No reino de Deus, o que conta não é a força, não é o dinheiro, o nome, mas sim, preste atenção nisso, no reino de Deus, o que conta é uma atitude interior de nobreza. É a atitude interior que tem que ser nobre, refinada. É uma atitude de dar lugar ao próximo, de julgar os outros superiores a você mesmo. É o lugar de... É aquela atitude de você se colocar no lugar do outro. Se eu estivesse passando o que ele está passando, eu entenderia. Teve até um relato que, a princípio, me indignou assim, mas de imediato eu me coloquei no lugar da pessoa, quando o pai desse cantor que morreu, eu quero fazer uma pergunta, será que Deus existe? Aí eu ainda falei, poxa, na hora, às vezes, a pessoa está no bem bom, se divertindo, não lembra de Deus. Mas quando acontece uma desgraça, uma tristeza, lembra de culpar Deus. Aí na mesma hora eu falei, não, mas perdeu um filho, tudo, né? Perdeu um filho. Aí eu me coloquei no lugar dele, aí eu já olhei para ele de outra maneira, né? Através do amor. E teve até um programa de televisão que o dono do programa... Eu senti que ele também não gostou. Ele falou assim, eu abro o meu programa agora para as pessoas falarem acerca disso. Vamos tentar ajudar esse pai. O que vocês acham? Né? Deus existe ou não? Então, muitas pessoas mandavam mensagem. Aí ele chamou, botou na linha o pastor Silas Malafaia. E ele falou algo que realmente me enriqueceu. Ele começou falando assim, olha, se eu soubesse de tudo, eu não seria homem. Eu seria Deus. E o fato de eu não encontrar resposta para todas as coisas já é uma prova que Deus existe. Né? E depois ele falou mais coisas, consolando esse pai. Né? Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente assume uma atitude de nobreza, uma atitude digna, uma atitude diferente dos reis humanos, dos governantes humanos, que acham que têm que ser servidos. Jesus falou, não tem nada de mais em você querer ser o primeiro. Mas no meu reino, aquele que quer ser o primeiro tem que ser aquele que serve. É diferente. Ele não impede você de querer progredir, de querer coisas boas, mas os valores são outros. No reino de Deus, quem quer ser o primeiro tem que ser aquele que serve. Como ele fez. Colocou a toalha, se cingiu da toalha e foi lavar os pés dos discípulos, porque ninguém se manifestou para fazer isso. Era uma coisa que alguém tinha que fazer ali. E geralmente eram os servos que faziam esse tipo de serviço. Então ele olhou, na certa, um empurrando para o outro. Quem será que vai lavar? Se eu levantar, vão achar que eu sou servo. Aí Jesus pegou, levantou e lavou os pés dos discípulos. Ou seja, o homem mais manso, né? Jesus era o mais manso e humilde de coração. E ele é o quê? O Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, nós vemos que aqueles que governarão sobre a terra são aqueles que são humildes, são mansos, né? Então, para a gente também entender, né? Porque Jesus foi 100% homem, 100% Deus. Tudo que ele sofreu na cruz, ele sofreu na carne. Ele não usou de nenhum atributo da divindade para se livrar do sofrimento. E ele rejeitou até um anestésico que era dado na época para os que estavam sendo crucificados. Algo que amortecia a dor. Ele não aceitou. Ele experimentou a dor até o fim. E como era o Jesus homem, né? Para que a gente possa se espelhar nele. Né? Nós podemos, sim, aprender com ele, que é manso e humilde de coração, e encontrar descanso para a nossa alma. Nós vemos que Jesus, apesar de ter sido mais rejeitado e o desprezado, que em Isaías 53 diz,
Ele era o mais desprezado e rejeitado entre os homens. Dele nós não fizemos caso, né? Apesar disso tudo, ele tinha certeza do chamado de Deus para a vida dele, ele confiava no amor de Deus, ele não deixava que esse desprezo e essa rejeição interferissem no chamado e na missão que Deus havia confiado a ele. Ele também era uma pessoa tranquila diante dos confrontos. Por exemplo, quando uma mulher foi pega em adultério, pela lei, ela tinha que ser apedrejada. Pela lei, ela tinha que ser apedrejada. A mulher era trazida para fora e ali eles apedrejavam. E foram querer imprensar Jesus contra a parede. E aí, Jesus? Essa mulher foi pega em adultério e pela lei, ela tem que ser apedrejada. Ele continuou escrevendo na areia. Ele foi confrontado e ele não se desesperou no meio de um confronto. Ele agiu com serenidade e falou: aquele que tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele não foi contra a lei, mas ele colocou a lei do amor, que é a lei de Deus. Já estava mostrando que Jesus, ele sempre falava: na lei está escrito, amai os vossos inimigos e odiai. Você deve odiar os inimigos e amar os vossos amigos. Então ele engrandeceu, ele falou assim: se vocês amarem apenas aqueles que vos amam, que bem, que recompensa vocês terão. Mas eu vos digo, amem os seus inimigos, né? Então ele trouxe para nós o reino de Deus, né? Os valores do reino de Deus são valores nobres, são valores diferentes do reino humano. Por isso que muitos não conseguiram reconhecer que ele era o Messias, porque estavam esperando que o Messias seria um líder político que iria libertar o povo de Israel do jugo romano. E Jesus falou: meu reino não é deste mundo. Outra coisa também, ele não se deixava pressionar por ninguém, né, como nós vimos aqui. E ele também, algo que às vezes a gente faz muito, Jesus não fazia isso. Ele não girava assim, não ficava gravitando, né, em torno dos outros, para que a aceitação do outro financiasse a nossa paz e a nossa felicidade. Às vezes a gente faz isso. Dependendo do que o outro, da reação do outro para com a minha vida, aquilo vai me dar um alívio, uma satisfação, eu vou me sentir aceita, eu vou me sentir feliz. Não. Não busque patrocínio da tua paz e da tua felicidade. Não depende dos outros concordarem com você ou não, aceitarem ou não, né? Busque dentro de você a tua paz, a tua felicidade, né? Ele não guardava. Outra coisa que é muito importante, que nós temos que aprender a fazer. Ele não guardava mágoa, sabe por quê? Porque ele sabia se retirar do terreno da ofensa. É difícil, às vezes, a gente perdoar, desculpar, porque a gente fica girando em torno, a gente não sai. Diz assim: na casa onde vocês entrarem, Jesus falou para os discípulos, se eles receberem, comam do que eles derem, né? Mas se eles não receberem, vocês saiam e sacudam o pó dos pés de vocês e vão em frente. Sacuda o pó fala que você não vai levar nenhuma lembrança de rejeição. Não fique querendo lembrar: quando eu fui rejeitada, agora eu estou bem, olha só, viu? Porque às vezes o que a gente quer é vingança, como a pastora falou. Jesus, ele se retirava. O que aconteceu? Ele estava lá no templo ensinando, né? Quando ele abriu o livro do profeta Isaías, começou a ler e falou: hoje se cumpriu as escrituras. Ou seja, acerca dele, como diz: o Espírito de Deus está sobre mim. Ele está lendo: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para curar, dar vista aos cegos. Ele começou a ler o que estava no profeta Isaías, fechou o livro e a pregação dele foi: hoje se cumpriu essa escritura. E eles pegaram em pedras para tirar em Jesus, mas a palavra diz o quê? Que Jesus, ocultando-se, saiu do templo. Ele saiu.
Ele saía do terreno da ofensa, ele não ficava gravitando. Por isso que ele conseguia lá na cruz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então, que a gente aprenda a fazer isso. Não é querer ficar ali gravitando, estou repetindo tanto essa palavra, girando, né? Girando em torno dali, da ofensa, da rejeição. Não. Né? Que aí é mais fácil, como ele, seremos capazes de amar os nossos inimigos. Ele também sabia se colocar no lugar dos outros. E outra coisa, que tem pessoas que falam assim, eu sou verdadeira, eu falo a verdade, mas às vezes falar a verdade não é pretexto para a gente ser grosseiro, mal educado, agressivo, né? A gente deve sempre se colocar no lugar do outro. Jesus, ele era uma pessoa autêntica. Nós podemos ser autênticos, sim. Tá triste, chora. Tá feliz, tá. Não, a gente não tem que ficar querendo criar uma aparência diferente daquilo que a gente está sentindo. Lógico, no nosso trabalho, no local de trabalho, nós temos que segurar a onda, às vezes a gente está chateado, a gente tem que manter, né, uma aparência. Mas nós não somos super-homens nem super-mulheres. Os filhos de Deus, nós cremos em Deus, cremos em Jesus, mas nós sofremos, choramos, temos medo, né? A gente treme nas bases. Tanto é que no último domingo que eu preguei, eu estava falando aqui que a gente tem que confiar, não ter medo. Aí apareceu uma barata ali. Viu a reação da gente? Não tem como. Até a pastora falou, não tem como, é inevitável. Né? Nós não somos super-homens nem super-mulheres, mesmo porque senão o poder de Deus não poderia se aperfeiçoar em nós, né? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Jesus também não sofria por antecipação, né? Ele sabia que ia para a cruz, mas ele mandou prepararem a ceia, aquela última ceia, e falou assim, eu ansiava por esse momento. Ele fez uma celebração, uma comemoração. Se fosse outro, às vezes muitos de nós, sabendo do que a gente teria que enfrentar no dia seguinte, a gente está ali chorando. Não vamos sofrer por antecipação, vamos viver a nossa vida, a cada dia abaixo do seu mal, né? Tem muitas coisas que vêm na nossa mente, preocupações. Não, vamos viver hoje o dia. Foi um dia bom para você? Você se alegrou? Então se alegra, não fica pensando em amanhã como é que vai ser, né? Eu tenho aprendido a fazer isso. Minha mãe teve alta na quarta-feira, quarta-feira quase à noite, eles chegaram quase à noite. Olha, dormimos tão bem, eu dormi tão bem. No dia seguinte de manhã, porque eu estava assim, sem quase nada para fazer, porque eu cuido dela, na hora de fazer o café, parece que o tempo não passava. Eu falei, Deus, eu não estou preparado para ficar sem minha mãe ainda, eu sinto muita falta dela. Eu falando com o Senhor, né? Aí na quinta-feira fui preparar o café, nós tomamos café, eu falei, Deus, o conceito de felicidade para mim hoje é esse. Estar aqui com a minha mãe tomando café da manhã em casa com ela. Para mim, naquele dia, felicidade é isso, né? Então, não vamos querer ficar esperando, né? Sentir, né? Você está se sentindo bem, então você está feliz, né? Eu concordo com esse conceito, né, que a pastora até trouxe aqui de um homem que falou, um psicólogo que falou isso, ser feliz é estar se sentindo bem. Você está se sentindo bem hoje? Está saindo daqui, você vai para casa, né? Está com algum aborrecimento? Coloca diante do Senhor, como nós vamos ver agora aqui. Outra coisa, quando Jesus... não, ainda faltou um aqui, que é muito importante. Dois. Que Jesus, das atitudes de Jesus que a gente tem que ter. Ele sabia compartilhar dos sentimentos dele para com os outros. Quando ele foi no Getsemane, ele falou para os discípulos, acho que para Pedro, geralmente era Pedro e João que estavam mais juntos. Ele falou assim, minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem comigo aqui, vigiem comigo. Ele não escondeu. Ele era o Filho de Deus e pediu que
2 homens o ajudassem em oração, porque ele estava muito triste. Ou seja, saber compartilhar com as pessoas certas o que você está sentindo, pedir ajuda em oração, isso é importante. E também outra coisa, que ele não se deslumbrava com a fama, com grandes coisas. No final do ministério de Jesus, já quando a porta da casa de Jesus ficava cheia de gente. Teve uma vez que tiveram que descer um homem aleijado pelo telhado, que era muita gente, a multidão já começou a... Quando ele ia para a festa em Jerusalém, os irmãos dele falaram, por que você não se revela logo? Ele não ficava impressionado com a fama. Agora, ele fazia algo que também era muito importante. Ele não deixava, como eu anotei aqui, ele jamais perdia o contato com as coisas simples. Ele jamais perdia a oportunidade de estar com as coisas simples. Olha os lírios do campo. Eles não crescem, não fiam, no entanto o Pai os veste. Olha as aves do céu. Porque as coisas mais simples da vida, né, são as coisas que são de graça, são as coisas que às vezes a gente não dá valor. Né? A gente olha, às vezes o céu está azul, está bonito, olha umas montanhas. Né? Eu gosto de observar quando o céu está azul e as montanhas aqui mesmo, não preciso ir para longe. Às vezes eu fico, poxa, eu não posso viajar, quase não passeio, mas às vezes aqui eu tenho uma paisagem tão ou mais bonita do que se eu fosse viajar. Né? Quem viaja, a viagem melhor que a gente faz é para dentro de nós mesmos. Porque às vezes a gente viaja para um local, mas a nossa alma está pesarosa, está chateado, está triste. É bom viajar, eu ainda tem os lugares que eu quero conhecer, sim. Né? Se for da vontade do Senhor, amém. Se não for, né, eu vou lá no céu onde tem ruas de ouro, onde os santos irão passear. Né? Mas eu digo assim, às vezes eu abro a minha janela de manhã, quando eu acordo, eu gosto muito da manhã. Né? Eu acordo, eu estou cantando, eu faço café, cantando. Eu gosto de abrir a janela para olhar. Quando eu vou orar de manhã também, sempre gostei muito da manhã. Aí eu olho, nossa, mas que paisagem bonita. A gente tem aqui à nossa disposição. Né? O Brasil ele é um país de beleza natural. Né? Então, nós temos que dar valor a essas coisas, porque aí a gente vai se sentir bem, a gente não vai ficar esperando sempre algo grande que está por vir. Jesus, quando ele disse também, olha só o tempo, né? O tempo urge, né? O tempo urge. Jesus, quando ele disse, venha, ensinou a gente a falar, venha o teu reino, ele também estava querendo fazer, sabe o quê? Unir o céu com a terra. Ele falando assim, através de mim agora, vocês podem ter contato. Jesus não é apenas o caminho para o Pai, Jesus também é o Pai, o reino de Deus vindo até nós. Por exemplo, em Filipenses diz que a gente não deve andar ansioso por nada. Antes, as nossas orações devem ser conhecidas, apresentar os nossos pedidos a Deus e a paz de Deus vem até nós. Diz que a gente deve lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Ou seja, Jesus veio unir o espiritual com o humano. Jesus veio dizer, olha, a partir de agora, quando ele disse, vem o teu reino, a partir dele, da pessoa dele, porque o reino de Deus se manifestou na pessoa do Senhor Jesus, a primeira parte do reino, a segunda parte quando ele voltar, na segunda vinda. É como se ele estivesse falando que agora você pode obter socorro espiritual para os teus problemas humanos. A gente pode orar e a paz de Deus vem ao nosso coração. A gente pode lançar nossa ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de nós. Ou seja, o véu que separava já não separa mais. E outra coisa, nós podemos também lançar sobre os nossos problemas humanos um foco espiritual.
A gente não precisa olhar as coisas apenas sobre o aspecto humano. Nós podemos, por exemplo, quando ele fala no Mateus 5, o Sermão das Bem-aventuranças, ele diz o quê? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que dependem do Senhor, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, quando a gente passa por uma situação que a gente chora, que a gente fica muito triste, que a gente chora, a gente não sabe que a gente é feliz. Se você lançar um olhar espiritual sobre aquela situação está fazendo chorar, mas você vai ser consolado. E bem-aventurados são aqueles que são consolados. Se você não chorar, você não será consolado. Né? Não precisa. Então, tudo aquilo que nos acontece, nós devemos lançar um olhar, um foco espiritual vindo do alto. É a visão de Deus sobre o problema que você está vivendo. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera, Deus não desperdiça nada, Deus não desperdiça adversidade, tribulação. É como se uma moeda estivesse vindo na tua direção. Cara, está vindo aqui, uma maldição foi lançada sobre a tua vida, está vindo na tua direção. No meio do caminho ele vira, e aquela maldição se transforma em bênção. Quando o povo de Deus foi ser amaldiçoado por um profeta chamado Balaão, ele não conseguia amaldiçoar, porque cada vez que ele olhava para o povo de Deus, ele começava a abençoar. Ou seja, povo abençoado não pode ser amaldiçoado. Tudo que vem sobre a tua vida, toda adversidade, o Senhor está no controle, como o Marquinhos orou aqui. O inimigo não pode nos tocar sem a permissão do Senhor, e ele tem limites para agir na nossa vida. Através de Jesus, nós estamos conectados com o céu. Nós devemos ter consciência de que precisamos estar conectados com o reino de Deus. Não devemos considerá-lo, o reino de Deus, como fazendo parte de uma vida que está por vir. Mas temos que receber o reino de Deus como a real manifestação da soberania de Deus, capaz de mudar e influenciar a tua vida cotidiana. De você orar por um problema e pedir que a soberania de Deus haja naquela situação. E age. Deus muda situações. Pai e filho rasgaram o véu. Né? Pai e filho, com o seu sacrifício por nós, o véu do templo, que simbolizava a separação entre o homem e Deus, foi rasgado de alto a baixo, ou seja, Deus que rasgou. E nós podemos entrar na presença de Deus. Irmãos, para finalizar, creio, né, se tiver mais alguma coisa no momento da ministração, a gente fala, e eu creio que durante o tempo que o Senhor determina para a gente estar aqui, eu creio que Ele fala o que é essencial e o que Ele quer ministrar aos nossos corações. Né? O reino de Deus é também ver o impossível acontecer nesta vida. Sabe por quê? Porque na vida eterna, tudo vai ser possível. Aqui, tudo é possível ao que crê. Se você não crê, aquilo não vai ser possível, não vai se tornar real na tua vida. Mas nós temos que ver o impossível acontecer agora, certo? É agora, é no meio da nossa vida cotidiana. O reino de Deus é como um tesouro que estava escondido num campo. Um campo, o campo simboliza o que? A nossa vida cotidiana, o nosso dia a dia. A nossa vida, quando a gente descobre que é o reino de Deus que está em nós, nós somos valorizados por causa desse tesouro que habita em nós. Você tem um grande valor para Deus, você tem um grande valor para a tua família, você tem um grande valor para os teus irmãos, você tem um grande valor no teu trabalho, você tem um grande valor diante dos teus inimigos. Os teus inimigos espirituais,
né? Digamos assim, eles não falam, mas eles reconhecem o poder de Deus sobre a tua vida. Quando o apóstolo Paulo, uns discípulos estavam tentando expulsar um demônio, e falavam, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno, sai dele. O Espírito falou o quê? Jesus nós sabemos quem é, Paulo também, mas vocês quem são? Os espíritos do mal reconhecem aquele que é revestido do poder de Deus. E pode não falar, mas você é respeitado no reino espiritual. Creia que no meio da dificuldade que você está passando, o Senhor está contigo. O Senhor está te enriquecendo grandemente a cada momento, a cada dificuldade. Amém? Eu vou convidar o Ministério de Louvor para vir aqui. Quando você descobrir o tesouro que está dentro de você, que é o reino de Deus, que é um tesouro que foi escondido num campo, você vai começar a investir na tua vida espiritual, no teu bem-estar. Porque nós temos, como eu já falei aqui no início, é importante. Jesus, quando ele disse, o reino de Deus está dentro de vós, e Jesus começou a pregar, ele entrou no terreno do inimigo e destruiu as obras do mal. Então, que a gente possa fazer morrer a nossa natureza terrena e não mais nos deixarmos influenciar por sentimentos e pensamentos que nos fazem mal. Porque a gente sabe o tipo de pensamento que nos faz mal. A gente sabe o tipo de sentimento que nos faz mal. Às vezes a gente vê uma atitude numa pessoa, às vezes uma atitude no irmão, a gente não concorda com aquilo, a gente se feriu com aquilo, ficou chateado, aí nós alimentamos um tipo de sentimento por aquele irmão que a gente sabe que no fundo vai fazer mal. Então, tudo que é bom, tudo que é perfeito, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Amém? Por quê? Porque Jesus se manifestou para destruir as obras do mal, mas nós temos que fazer morrer a nossa natureza terrena, temos que renovar o nosso entendimento, porque nós fomos libertos do domínio das trevas, mas às vezes a influência das trevas, às vezes teimam em nos assustar, em nos desanimar. Que a gente se coloque de pé nesse momento, numa atitude de ousadia, que o Senhor te faça discernir entre a verdade e a mentira. Que o Senhor te dê discernimento espiritual, igreja, para discernir entre o erro e o engano e a mentira. Que o Senhor te dê aquela sutileza espiritual de você perceber e voltar atrás nos teus sentimentos, nas tuas atitudes interiores, para que você não venha, porque isso nos esmorece, isso nos enfraquece. Quando a gente pensa na nossa aflição e no nosso pesar, a nossa alma enfraquece. Contudo, que a gente traga à memória aquilo que pode nos dar esperança. Amém? Que a igreja do Senhor é santa, a igreja do Senhor é perfeita. O Senhor escolheu cada um de nós, o Senhor escolheu. Nós somos membros de um corpo, o corpo de Cristo. Amém? Eu vou passar a palavra para a pastora. Já quer fazer o apelo? Depois vai orar. Tá. Depois nós vamos orar pelo pastor Joelson e pela Ana Márcia, mas eu quero convidar, se você sentiu esse desejo no coração, né, de querer que o reino de Deus se manifeste através da tua vida, que você comece a dizer, não, o reino de Deus vai influenciar nessa situação que eu estou vivendo. As coisas não vão continuar desse jeito. O Senhor, com o seu domínio e a sua soberania, é maior do que tudo. Que você quer pedir, se você quer pedir ao Espírito Santo de Deus, que sempre te conduz em triunfo, que Ele faça isso no teu interior, que Ele te mostre,
Eu convido você a vir ao altar do Senhor enquanto nós cantamos esse hino, para que a gente ore. Ah, a pastora Monique vai falar. Eu não tinha pensado em falar, mas eu senti o desejo quando ela me convidou. E aproveitar, né? Nós estamos hoje comemorando 23 anos de casamento do pastor Joel e da Ana Márcia. Eu gostaria de chamar você para vir ao altar, representando sua família, representando o seu casamento. Para que a gente possa pedir a Deus que os princípios do reino de Deus estejam dentro da nossa casa. Será que a gente olha para nossa esposa ou para o nosso marido como Jesus olhava para as pessoas? Será que a gente trata a nossa família como Jesus tratava? Eu creio que sim. Mas se nessa noite você quer pedir a ajuda de Deus, eu quero pedir a ajuda de Deus, para que os princípios do reino de Deus estejam na minha família, estejam na hora que eu olho no Facebook, esteja na hora que eu faço um comentário, em casa. Sai desse lugar, venha ao altar de Deus, para que a gente possa nessa noite dizer: Senhor, traga a sua família com você, fisicamente ou no seu coração, em nome de Jesus.